Continuamos com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre as armas contra o mal. No início, o Padre Guido já explicou um pouco pra gente o tipo da ação do demônio na vida de todo cristão e como a gente pode pensar uma maneira de se proteger disso, além, é claro, dos sacramentos, da nossa oração pessoal e outras coisas que a gente certamente já pensa e já sabe em relação a isso. O Padre Guido está dando outras dicas, outros ensinamentos, uma catequese mesmo em relação a tudo isso. Quero lembrar que os nossos amigos associados diretamente são os responsáveis por nos permitir levar esse tipo de trabalho para casa de tantos brasileiros espalhados por todo o nosso país, né? Se você ficar sócio aqui da nossa emissora, é a maneira que você colabora todo mês, da maneira que você pode, que está ao seu alcance, de deixar no ar esse tipo de trabalho de evangelização através da TV. Não é barato manter uma emissora como a nossa, é muito caro, né? Equipamentos, envolve satélite nas transmissões, enfim, muita gente mesmo que precisa trabalhar para esse tipo de estrutura estar de pé e levar para todo o Brasil. Então são os nossos amigos associados que recebem então a Revista Brasil Cristão. Tá aí a Revista Brasil Cristão. Todo mês você recebe. A partir do mês que vem, inclusive, gente, na revista, posso falar isso, Padre Guido? Pode, né? Sim. O Padre Guido está fazendo uma reflexão na Revista Brasil Cristão, o livrinho de reflexão com as orações diárias. O Padre Guido que escreveu a partir do mês de setembro, você vai receber na sua casa também esse trabalho do Padre Guido. Aí todo mundo que é sócio recebe essa importante revista de evangelização, de catequese, que é a Revista Brasil Cristão. Quero agradecer alguns sócios, algumas pessoas que acabaram de se tornar sócios com a gente agora, durante o programa. Gema Galgari, das Mercês, de Barbacena, Minas Gerais, acabou de se tornar sócia. A Keila da Silva Freitas Campos, de Passos, Minas Gerais. Regina Isabel Martins, de Jundiaí, também acabou de se tornar sócia. A Edna Maria Lemos, também de Passos, Minas Gerais. O senhor já morou em Passos, né, Padre Guido? 10 anos. E o senhor estava lá também esses dias, né? Sim, exato. Passei 2 dias lá, né? Em Passos, evento tantos bons amigos. Meu abraço fraterno, meus amigos. Vamos continuar colaborando com a Rede Século XXI da Associação Senhor Jesus e obrigado pela vossa participação. E agradeço ainda o Rodrigo Paulo Júnior, de Santana do Paraíso, Minas Gerais também. Todas essas pessoas acabaram de se tornar sócios com a gente agora. Muito obrigado, você entendeu a necessidade mesmo aqui de nos ajudar e ajudar a manter de pé essa obra de evangelização. Uma outra maneira também de ajudar a gente é adquirir os nossos produtos. Por exemplo, o produto que a gente está sorteando hoje é possível adquirir também através dos números que está aí no seu vídeo. Se você quiser presentear alguém, tenho certeza que essa pessoa vai gostar de receber esse devocionário. Não é caro para comprar esse devocionário. Nossos atendentes vão orientar como é que faz para você adquirir. Você recebe na sua casa. Esse devocionário São Miguel Arcanjo, como eu disse, está incluso nesse devocionário as orações, né, da Quaresma de São Miguel. Bom, o que é essa Quaresma, né? São Miguel Arcanjo, o grande arcanjo. O Padre Guido já falou diversas vezes aqui sobre ele, sobre a ação desse grande arcanjo Miguel mesmo na história da igreja. A gente tem até uma imagem de São Miguel Arcanjo aí, a gente não tem, Lucas? Tá aí, ó, a imagem de São Miguel Arcanjo. Padre Guido, tem tudo a ver com o nosso tema, que inclusive a imagem dele, ele está pisando sobre o demônio, né? Exato, né? Porque arcanjo Miguel significa quem é como Deus. Foi encarregado por Deus para expulsar os anjos maus que tinham desobedecido por um pecado de soberba, contra também uma provação que Deus deu para eles, né? Está tudo registrado no último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse, né? E o demônio foi praticamente expulso do paraíso, por isso é representado São Miguel Arcanjo com traje assim de soldado, com uma espada nas mãos, pisando sobre o dragão. Então, nosso querido São Francisco de Assis, né, que era devoto de São Miguel, ele pensou um tempo, né, longe da quaresma do tempo litúrgico, né, aquele tempo de preparação antes da Páscoa. Ele pensou num outro tempo também de orações, né, de atitudes de piedade e também até mesmo de privações, por exemplo, no sentido de renúncia mesmo de alguns alimentos, enfim, como se fosse mesmo na quaresma, mas que não é a quaresma do tempo litúrgico e ainda está um pouco longe do Natal. Então, São Francisco de Assis pensou uma quaresma que se iniciaria no dia 15 de agosto, que é justamente a festa da Assunção de Nossa Senhora, falamos disso na semana passada, até o dia 29 de setembro. O que a igreja comemora dia 29 de setembro, Padre Guido? É a festa dos 3 arcanjos, Miguel, Gabriel e Rafael. Então, São Francisco de Assis, como devoção pessoal, pensou essa quaresma
de São Miguel Arcanjo, que depois ficou conhecido na igreja como Quaresma de São Miguel Arcanjo, espalhou-se, né, pelo mundo todo e até hoje muitas pessoas fazem esse tipo de piedade, esse tipo de devoção, né? É claro, não é a mesma Quaresma que a gente vive no tempo litúrgico, não é, mas é um tempo de piedade, de devoção, né, de renúncia para as pessoas que possam peçam alguma graça e outras coisas nesse sentido. Reza-se diante de uma imagem de São Miguel, acende uma vela benta e tem algumas orações específicas, que aliás nesse livro que a gente está sorteando hoje, essas orações específicas tem nela, tá bom? Estão contidas nesse livro essas orações específicas da Quaresma de São Miguel. Já já um telespectador vai ganhar uma dessas. Padrido, é comum esse tipo de Quaresma ou determinada época do ano para que as pessoas façam um tempo também de devoções específicas e até mortificações? Olha, Diácono Eric, esta pergunta é dirigida às ordens de vida contemplativa é bastante comum. Certo. Por exemplo, a ordem do Carmelo, as religiosas do Carmelo fazem 3 quaresmas ao ano. Todas as 3 de 40 dias. E como sinal, digamos assim, de penitência, nestes 3 períodos de 40 dias, não recebem visitas. Padre Guido, falando do tema, voltando para o tema do programa de hoje, Sim. Jejum, penitência, são armas eficazes contra o mal? Muito eficazes. Até qualquer exorcista se prepara antes de fazer o exorcismo com muita oração e também fazendo o jejum. O jejum não significa, Diácono Eric, a abstinência exclusiva da comida, mas também, por exemplo, de uma mortificação do seu sentido, do seu tempo, etc., né? E para mostrar que, apesar da fraqueza humana, o exorcista está em condições de ter esta força espiritual capaz de vencer a cilada do demônio, né? Que tantas vezes custa abandonar, a sair do corpo de uma pessoa. Mas agora gostaria de responder aquela sua pergunta. Isso mesmo, Padre Guido. Já que ficamos no ar, só quero pedir desculpas aqui por a sua compreensão, queridos telespectadores. Eu estou com muita tosse no programa de hoje. Sei que é desagradável, mas peço perdão mesmo. Né? Não estou muito bem aqui em relação à minha tosse, então às vezes acaba atrapalhando um pouquinho aqui a conversa. Mas, Padre Guido, o senhor ficou de responder justamente isso, Sim. né? Que o Catecismo da Igreja Católica nos ensina algumas armas diretamente contra o mal. Eu queria que o senhor explicasse em relação a isso, porque é a palavra oficial da Igreja ensinando. Que Exato. armas são essas? Exato. Olha, em primeiro lugar, meus amigos, ontem nós comemoramos no calendário da Igreja São Pio X, grande Papa que formulou o catecismo. E foi graças a ele formulou o catecismo para crianças, para adultos, etc., em forma de perguntas e respostas. O famoso Catecismo de São Pio X. Exato, né? pegou o nome dele, Catecismo de Pio X. Né? Agora, a Igreja sempre ensinou, através do catecismo, as maneiras de ganhar do demônio, as armas. Primeiro, fuga das ocasiões. Se eu sei que um determinado produto não me faz bem, eu tenho que evitar esta coisa, né? Certo. Confissão sacramental, que falamos no outro bloco. Este sacramento, olha, nós padres, pelo Código de Direito Canônico, não podemos deixar passar 2 semanas, também os religiosos, as religiosas, sem confessarmos-nos. Aliás, o Papa João Paulo II, que reinou por 26 anos e meio como Papa, tinha o hábito de confessar-se 2 vezes por semana, a cada 3 dias. Olha só. Olha, um grande santo, né? Agora, repito, fuga das ocasiões, confissão sacramental, comunhão eucarística. A comunhão, minha gente, dá uma grande força para vencer as ciladas. Depois, devoção profunda a Nossa Senhora e também manter-se sempre ocupado, aquela que é chamada de terapia ocupacional. Isto é, não dar espaço, tantas vezes, à nossa fantasia. Mas, além destas armas clássicas, os diretores ou os mestres de espiritualidade acrescentam mais 4 meios muito valiosos. Direção espiritual. Pensar nas consequências dos nossos atos. Mortificação dos sentidos e pensar também na morte. Pensar na morte é interessante. É. Porque a pessoa pensando no futuro, na vida eterna, o medo de não alcançar a salvação,
É ruim, Padre Guido, alguém, por medo de perder a salvação, se voltar para Deus, isso é ruim? Veja, meus amigos, olhar para Deus e pensar nele diante de um perigo até da morte, né? Gente, é um sentimento muito nobre este aqui. Chama-se sentimento de atrição, né? Quando uma pessoa percebe que praticamente está com a consciência pesada, inclusive até na dinâmica educacional de tantos santos. Pegamos, por exemplo, de São João Bosco, fundador dos Padres Salesianos. Ele tantas vezes usava este assunto da morte para convencer até as crianças a confessar-se mais frequentemente. Olha só, Sim, é sim. uma catequese direta e real, né, Padre Guido? Sim, porque não adianta dizer, quando nós pensamos na morte e nas suas consequências, aí entra de novo o catecismo, né? Para morte, juízo de Deus, e paraíso ou inferno. Então, se nós queremos, dizia São João Bosco, quando vocês falem deste assunto às crianças, falem muito mais do paraíso, da beleza do paraíso, do que do sofrimento, para estimular a criança a não pecar. Padre Guido, o senhor falou aí na sua explicação, e é recomendação do catecismo, a devoção à Nossa Senhora. O rosário ainda continua sendo uma eficaz arma contra o mal e o maligno, né, Padre Guido? Diácono Eric, estamos comemorando o centenário das aparições de Nossa Senhora em Fátima, e nas 6 aparições, no ano 1917, a frase comum que ela repetiu em todas as aparições: rezai o terço todos os dias para conseguir e alcançar, né, a conversão dos pecadores. Olha, gente, quanto mais estamos ligados a Nossa Senhora, mais nós saímos vitoriosos contra a cilada do demônio. Por isso, o demônio tem pavor também de Nossa Senhora. Portanto, meus amigos, como é bom quando abrimos os olhos para mais um dia de vida, oferecer tudo o que irá acontecer. Daqui a pouco nós vamos dormir. Que seja o último pensamento do dia. Obrigado, Senhor, obrigado, Maria, por tudo que eu consegui semear e colher de bom no decorrer deste dia. Como importante, né? Dia e noite pensar em Jesus e em Maria, porque com estes pensamentos, meus amigos, nós adquirimos uma grande serenidade espiritual. Ô, Padre Guido, alguns esclarecimentos aqui, aproveitando a pergunta da nossa telespectadora Esmeralda, de Campinas, né? Ela está dizendo assim, gostaria de saber se qualquer manifestação, como barulho, batida de porta, TV ligar sozinha, etc., é manifestação diabólica. Olha, não tem como a gente afirmar. São tantas as razões, e cada caso é um caso, né? A gente também não tem que exagerar aqui, colocar toda a culpa no demônio e qualquer coisa seja o demônio, né? Não é, Padre Guido? Não é por aí. Exato. Né? Agora, pode haver manifestações desse tipo e pode sim ser obra do demônio. Porém, a gente não está dizendo que tudo é obra do demônio. Né? Vamos colocar certinho os pingos nos is aí, né, Padre Guido? Então não vamos ver o demônio em todas essas coisas, né? Agora, o que eu aconselho, senhora Esmeralda, olha, na sua casa, e como também em todas as nossas casas, tenhamos sempre algumas imagens de santo, de São Miguel Arcanjo, de Nossa Senhora. Como importante, frequentemente, pedir ao Padre de benzer uma água e passar um pouco de água em todas as peças da nossa casa. Isso podemos nós também fazer, meus amigos. São todos sacramentais que nos ajudam a criar um ambiente também religioso e, naturalmente, muito mais seguro. Padre, o senhor falou uma coisa muito interessante que eu queria que o senhor repetisse aqui, que é a diferença entre a tentação e o pecado. Sim. Para ficar bem claro, né? A pessoa que sofre a tentação, ela deve se sentir culpada por isso? Não, absolutamente, meus amigos. A tentação é uma provação. Depende, o pecado vem quando eu dou a minha adesão à tentação. Por isso, entro com a minha vontade. Aí entra o pecado, certo? Portanto, não vamos confundir as coisas. E, sobretudo, volto a repetir uma frase fundamental. Deus conhece qual é o limite de cada um de nós e não permite que a tentação supere a capacidade da nossa vontade. O senhor poderia explicar melhor essa questão do pecado? Porque o pecado ele tem algumas dimensões. Sim. Né?
para a gente entender realmente o que é pecado. O senhor poderia nos ajudar em relação a isso? Sim, olha, o pecado, minha gente, existe em 4 maneiras e em 3 dimensões. As maneiras do pecado são os pensamentos, palavras, obras e omissões. Repito, pensamentos, palavras, obras e omissões. E as 3 dimensões são tudo isso diante de Deus, diante do próximo e diante de nós mesmos. Por isso que para fazer uma boa e santa confissão, o catecismo, voltamos novamente aí, nos apresenta também o caminho. São os famosos 5 itens para fazer uma boa confissão. Certo. Primeiro, o exame de consciência. Fazer um pouquinho análise da nossa vida, sobretudo a partir da última confissão que nós fizemos. Ter o arrependimento do pecado. Se falta o arrependimento, até a absolvição que o Padre dá é inválida. Cuidado, minha gente, como também no terceiro ponto, que é o propósito de não voltar ao pecado. Quando fazemos uma boa e santa confissão, repito, exame de consciência, arrependimento dos pecados, propósito firme de não voltar ao pecado, dizer tudo para o sacerdote e cumprir aquela satisfação ou penitência que o padre manda fazer. Interessante. Bom, muitas perguntas chegam aqui para a gente. Como todo programa, a gente coloca uma ou outra aqui na mesa. É impossível responder todas, né? Aliás, fica aqui a nossa dica, por e-mail, o Padre Guido continua respondendo por e-mail. Quando possível, mande e-mail no eclesia@rs21.com.br, que é o e-mail do programa. Lá o Padre Guido responde durante a semana, por exemplo, dúvidas com mais calma, cada caso, etc. Podem mandar um e-mail para ele, que o Padre Guido tem feito esse bom trabalho também de responder esses e-mails. Mas eu acho que vale uma máxima aqui, para todas as pessoas que estão mandando para a gente. Existem diversos tipos de crendices populares, superstições, milhões de razões para ter tantas coisas, por exemplo, que logo de cara a pessoa pode julgar como manifestação demoníaca. Calma, calma, repito. Crendices populares, né? Doenças mentais, né? Perturbações psicológicas, doenças psiquiátricas. Por exemplo, a pessoa ela pode ouvir vozes, ela tem certeza que ouve vozes, e de repente isso pode ser uma doença psiquiátrica na qual produz essa sensação que ela ouve vozes. Então deve buscar sim um médico, um psiquiatra, um psicólogo, esse tipo de ajuda. Agora, é possível, em algumas ocasiões, esse tipo de acontecimento ser de ordem demoníaca. E aí sim você precisa, primeiro, Padre Guido, para ser mais claro, se a pessoa, por alguma razão que está nos assistindo, desconfia de algumas coisas estranhas nesse sentido, quais são os passos que ela deve dar? Olha, pode dialogar, né, com o sacerdote, né, que é a pessoa mais indicada. Por que digo isso? Falando com o vizinho de casa, outras pessoas, cada um vai manifestar o seu parecer, a sua opinião. Inclusive, falando com padres exorcistas, este fenômeno é bastante comum. E quando uma pessoa depois chega lá no fundo do poço, aí que se lembra de Deus. Porque cada um manifesta o seu parecer. Agora, com certeza, a orientação do sacerdote também é de ter um acompanhamento médico. Dizem os padres exorcistas que quando dialoga com pessoas que têm manifestações meio estranhas, querem saber que tratamento médico estão fazendo, se estão tomando remédios, se está tendo um progresso, uma melhora ou não, etc. Meus amigos, é claro, isso não significa excluir também a ação do demônio. Quando o sacerdote tem, digamos assim, a certeza de estar na frente de um caso que merece que seja praticado o exorcismo, faz. E fique tranquilo, meus amigos, que o demônio vai deixar aquela pessoa. Ô, Padre Guido, já chegando no final do nosso programa, outras orientações, também resumindo aqui um pouco das perguntas que chegaram, porque dessa maneira a gente responde muitas pessoas ao mesmo tempo. Falamos aqui a questão de substituir um sacramental ou confundir um sacramental com amuleto. Bom, a água benta continua sendo usada, Sim. pode aspergir na sua casa, no seu carro, etc. Pode pedir para um padre abençoar a sua casa, o seu caso, etc. Agora,
Explica pra gente, Padre Guido, como que a pessoa pode confundir o uso do sacramental substituindo por um amuleto? Explica mais sobre isso, por favor. Isso não deve absolutamente acontecer, né? Olha, um caso prático, nasceu um bebê, foi batizado e o padrinho veio pedir para mim de benzer a lembrancinha do batismo. Certo. O que era? Um amuleto de ouro, uma vez só. Não tinha mais nada para fazer, né? Gente, quando se fala de sacramental, se fala de objetos sagrados, medalhas, escapulários, devoção também, né, certo, sobretudo para São Miguel Arcanjo, né, e uso do sal e da água benta, que nós podemos pedir para o sacerdote, certo? E aí sim, que nós estamos justamente protegidos por esta presença, né? E todos nós somos convidados a fazer um bom uso religioso destes objetos sagrados. Nada de superstição, nada de blá 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 de pessoas que talvez pensam de interpretar a nossa vida espiritual e dão orientações completamente erradas que depois, meus amigos, olha, criam consequências muito tristes e, digamos assim, angustiantes. Olha, só para ficar claro, né? O que uma coisa, né, algo, passa a... Qual é a diferença entre uma coisa sagrada e uma coisa profana, né? Bom, profano é tudo aquilo que é usado do ponto de vista dos homens de maneira ordinária, todo santo dia. Algumas coisas entre os objetos profanos são retirados, escolhidos para o uso ao sagrado, para servir ao sagrado. Por exemplo, a água. Olha, a água é uma coisa boa, nós precisamos dela para sobreviver, e em algumas ocasiões, parte dessa água é retirada do seu convívio normal, né? Vamos dizer assim, do seu ambiente profano, para ser retirada para o uso do sagrado. E aí o padre abençoa aquela água, e aquela água passa a ser objeto, então, de devoção, passa a ser um sacramental. Isso para dar uma pequena ideia, assim, né? Poderia ser, por exemplo, como a medalhinha. A medalhinha antes era um objeto de metal, né? Passa a ter essa utilidade de acordo com a bênção do sacerdote, pois ali está representada a nossa fé, pois ali está acesa uma luz no que acreditamos e pedimos a intercessão daquele santo, da Virgem Maria, do próprio nosso Senhor Jesus Cristo, diretamente diante dessa situação. E o poder está nesse tipo de oração e na fé, e não no objeto em si. Exato. Então, esses objetos sagrados, por isso sacramentais, que foram abençoados pelos sacerdotes, estão entre essas armas do mal. Tá certo, Padre Guido, por aí? Exato. Meus amigos, todos nós temos estas armas. Qual é a casa que não tem uma medalha, uma imagem, por exemplo, né? Um pouco de água benta não custa nada. Saibamos, porém, fazer um bom uso destas armas contra o mal. Nossa Senhora, por exemplo, quando apareceu a Catarina Labouré e apresentou aquela medalha que chamou-se de medalha milagrosa, ela disse que a pessoa que usar com profunda devoção receberá muitos benefícios, né? E acreditamos plenamente na voz de Nossa Senhora. É isso aí, Padre Guido. E como a gente falou aqui durante o programa, os sacramentos são sempre em primeiro lugar, né? Sobretudo a Santa Confissão, né, sacramental, porque notamos que o sacerdote, em nome de Deus, absolvendo dos pecados, doa nova força, maior entusiasmo e renovado fervor para não voltar ao pecado. Isso é uma grande arma espiritual. De maneira geral, tantas mensagens que aqui chegou até minhas mãos, muitas pessoas comentando dessas crendices populares, fica aí a nossa dica, né? Colocar os sacramentos, dando importância, colocando por cima de todas as outras coisas dessas crendices populares. Assim você vai ver a sua fé de maneira digna, exata, como deve ser, né, Padre Guido? Exato. Meus amigos, na verdade está terminando o programa, mas como mensagem final, não dê bola a estas expressões de crendice popular. Procure única e exclusivamente o sacerdote para ter uma orientação religiosa que se transforma em vantagem espiritual. É isso aí, Padre Guido, a sua bênção. Terminamos todo. Um grande abraço, especialmente hoje a Dona Ladi, seu Adalberto Gambalonga, Ladi Criciúma, que não perde nenhum dos nossos programas. Para todos, a bênção de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado. Muito obrigado, Padre Guido. Vou fazer o sorteio aqui entre nossos amigos que ligaram aqui para a gente.
Todas as pessoas que participaram conosco, o nome está aqui nessa pequena urna. Deixa eu pegar aqui um único nome. Quem vai levar para casa o devocionário de São Miguel é Marileide Bezerra Pereira, de Campina Grande, Paraíba. Marileide Bezerra Pereira, de Campina Grande, Paraíba, vai receber na sua casa esse devocionário de São Miguel. Mas lembrando, hein, liga pra gente que você pode adquirir esse devocionário, né? De repente você consegue ainda, né, tá no começo do período, fazer as orações da Quaresma de São Miguel com esse devocionário que tá aí no nosso vídeo. É só ligar aqui pra gente, nossos atendentes vão indicar para você como é que você faz para receber aí na sua casa. Não é muito caro esse devocionário, vale a pena mesmo. Fica aí a nossa dica, viu? A Quaresma de São Miguel também está entre essas armas, né? Rezando para São Miguel Arcanjo entre essas armas do mal. Fica aí a nossa dica, tá bom? Lembrando que nossos programas, né? A gente tem o nosso canal de comunicação também no Facebook, o Programa Eclésia lá no Facebook. Curta a nossa página do Programa Eclésia lá no Facebook. Tá aí, ó, nossa página. O Padre Guido, agora há pouco a gente postou esse vídeo divulgando o programa de hoje, que está lá. A gente sempre lembra dos programas que a gente fez no passado, a gente divulga os programas que a gente fará no futuro. Curta a nossa página do Programa Eclésia, que é uma maneira também de ficar conosco, né, através das redes sociais. Está ali, ó, os programas das últimas semanas. Enfim, na semana que vem, um programa interessante sobre Santa Mônica e Santo Agostinho, mãe e filha, né, lembrando o dia desses dois grandes santos, Santa Mônica e Santo Agostinho, é o tema do programa da semana que vem. O Padre Guido estará comigo. Uma boa semana para vocês. Na semana que vem a gente tem esse encontro. Até lá. Tchau, tchau.